Que história é essa que o Brites pode deixar o Fortaleza? Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, tá? A permanência ou não do atual capitão da equipe tricolor, o Brites. Ele que é uma das peças que é remanescente do ano de 2025, um dos caras que desde que chegou ali, vindo do futebol argentino, chegou e já se identificou, fez gol no primeiro jogo, conquistou títulos, é uma das lideranças atuais do elenco de 2026, ficou mesmo com o rebaixamento, diz que tinha uma dívida com o Fortaleza e que não deixaria o clube se não fosse, sem deixar o clube de novo na Série A do Campeonato Brasileiro. Um cara extremamente identificado com o clube e com o torcedor. Ontem, depois do jogo da derrota do Fortaleza para a equipe do Ceará no Clássico Rei da Copa do Nordeste, deu uma declaração forte, pesada, incomum no meio do futebol e que tem gerado consequências internas dentro do clube, né? Internas, para não ser redundante, né? E que todo o imbróglio se tornou público porque a gente realmente traz as informações, a gente conseguiu alguns bastidores e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, aquele pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, ficar até o final aí para saber todos os detalhes, mas não deixe de se inscrever, de comentar, de opinar, de deixar o like, o hype. É muito importante, rumo aos 15 mil até a metade do ano, tá? E eu conto com você. E além disso, a gente tem um patrocinador master aqui no canal, que é o Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Parceirão, preparado para gerir e lhe dar todas as informações necessárias para você gerir bem o seu negócio, a parte financeira, um primor de dicas, e você pode acessar tudo no site do Sicredi, acessando aqui através desse QR Code, apontando a câmera do seu celular. Então cola no Sicredi, que ele tem as melhores dicas, as melhores informações para você gerir o seu negócio aí com qualidade, tá? A gente vai trabalhar em cima desse conteúdo que a gente trouxe com exclusividade para o futebolês, né? Eu estou de férias do futebolês ainda, né? Para quem não sabe, o meu filho nasceu no último dia 7 de março, então assim, eu estou na reta final de férias e o jornalismo é assim, né? A gente aqui de férias, hoje foi dia de levar o Bernardo no pediatra e tudo mais, mas ao longo do dia, dessa quinta-feira, dia 9 de abril, a gente foi recebendo algumas informações desde a entrevista do Brites no pós-jogo ontem. E aí, algumas implicações, e a gente soltou no Futebolês, nas redes sociais do Futebolês. E esse vídeo eu tô gravando por volta das 4 e pouco, certamente terá sido, né, para quem tá vendo depois, terá sido pauta aí do Futebolês da rádio, né, os meninos comentando sobre o assunto, porque é uma grande bomba, né, assim, a saída de um jogador por esses termos realmente é muito significativo, e eu vou, além de explicar, né, dar uma opinião sobre todo esse contexto. E a gente vai assistir o vídeo, tá? Eu trouxe o vídeo aqui pra gente assistir. Mas antes de mais nada, é importante dizer o seguinte: quem minimamente me acompanha sabe que eu não sou sensacionalista. Não gosto, não faço vídeo com caça-like, trazendo aqui o terror, o caos. Muitas vezes a gente sabe de informações de bastidores do Ceará, do Fortaleza, né, dos nossos clubes aqui, da federação, e a gente não expõe, porque não é o meu objetivo aqui, como jornalista, ficar causando terror, ficar trazendo o pânico. Então, para a gente estar falando dessa situação do Brites, é porque, de fato, é uma informação apurada, é uma informação e que, obviamente, tem base, tem sentido. Já vi gente comentando no Instagram, na postagem, qual é a fonte? A fonte é trabalho, tá? Eu sou jornalista, né? E não tenho nenhum tipo de vantagem por estar soltando uma informação como essa. Gosto mais de falar de futebol, de campo, de tática, de vencer ou perder, enfim. Dito isso, eu tô tentando só evitar, eu sei que é impossível, mas eu sei que tem gente que acha que a gente está trabalhando contra, que a gente está aqui querendo ver o circo pegar fogo, e muito pelo contrário. Todo mundo sabe da minha identificação com o Ceará, e o fato de falar de um problema do Fortaleza não significa que eu quero ver o caos acontecendo, por mais que muita gente ache que eu estou
né, que isso não seja verdade. Mas eu tô aqui pela galera que gosta de me acompanhar e eu acho que vale esse registro nesse vídeo, tá? Não tenho nenhum problema com críticas, mas aqui é trabalho sério, então eu vou trazer informações. Além de informações, eu vou trazer o conteúdo, tá? Vamos ouvir aqui a palavra. Foi um errinho aqui, mas eu vou colocar já imediatamente, assim que já virar aqui, a fala do Brits logo após o jogo para o Eduardo Trovão no Futebolês. Vamos ouvir aqui a palavra do Brits, que chega aqui para a entrevista. Brits, boa noite. É uma derrota muito ruim no clássico, né? E com um jogador a mais, acho que tem um peso maior. Para a competição, não interfere tanto no Fortaleza. Tua avaliação dessa derrota hoje? No, sí que interfiere. Los clásicos se juegan, se ganan. Los clásicos son detalles también. Acho que hicimos una buena partida. Más eso, los detalles, un error, un cero bajo. Y es difícil, ¿no? A gente luchó, tomamos el segundo gol y ya acabó el partido, mas no es la primera vez que acontece, tenemos que tener conciencia que esta clase de juegos son así, você comete un error y la gente no perdona. Entonces, mirar para el frente ahora, tenemos Brasileirão, competición importante, y déjame mandar un mensaje también para la gente del SAF, para el CEO Noso también, que eso aquí no es una empresa, es un time de fútbol, y los times de fútbol tienen que ir todos juntos para el frente. Se não vai ser difícil. Esse é o recado que tenho para ele. Bom, esse é o vídeo, né? Eu não sei, eu tô gravando, eu não sei exatamente como é que vai ficar o áudio, mas eu tentei tirar aqui o meu para não ficar duplicado e tô voltando agora. Essa a frase do Brits, né? Aqui não é uma empresa, é um time de futebol e a gente precisa se unir em prol dos objetivos e mais ou menos isso que ele falou. Essa é a frase forte para mim. Porque no mundo onde os jogadores hoje em dia eles são brifados, onde eles são tolhidos muitas vezes de dar opinião, por conta da repercussão da torcida, por conta da repercussão interna de diretoria, de presidente, de fulano de tal, o Brits vai lá e não foi perguntado sobre isso, ele não é provocado para falar de um problema. Brits, está acontecendo algum problema? Tá rolando aí alguma treta? A gente ouviu falar zero. O Trovão pergunta sobre o jogo, né, a derrota com um jogador a mais. E ele fala sobre o jogo e no final ele escancara, eu tô mandando um recado agora para a SAF e pro nosso CEO, Pedro Martins. Ele não fala o nome, mas ele fala o nosso CEO. Aqui não é uma empresa, aqui é um time de futebol. E quando um jogador com a identificação do Brits, com a relevância do Brits, chega no microfone e se sente no dever de publicizar isso, porque ele podia dar o recado só dentro do vestiário, você concorda ou não? Ele podia chegar no vestiário e dizer assim, ô Pedro, vem cá, quero dizer pra você na sua cara isso, isso e aquilo. Mas quando você chega e coloca isso ao público, joga isso ao público, tem várias implicações em relação a isso. E, obviamente, a gente vai atrás de tentar entender o que está acontecendo. E aí eu trago primeiro as informações. Depois dessa entrevista, o Brits vai pro vestiário e tem uma discussão dentro do vestiário também. Não tem informação de que o Brits já chegou falando, se alguém informou para o Pedro Martins ou para algum diretor do Fortaleza. O fato é que houve uma discussão e o Brits xingou lá geral, inclusive o Pedro Martins. A informação que a gente tem é essa, que o Brits abriu o verbo contra os dirigentes ali do departamento de futebol da SAF do Fortaleza. E aí, obviamente, isso gera um retorno, né? Ou seja, tem a fala dele pública, tem o xingamento dele ali dentro do vestiário e isso tudo gerou o quê? A não participação do Brits naquela roda final ali, ganhando ou perdendo, os times fazem isso. Eles vão lá, alguém dá uma palavra, o capitão, o treinador, o presidente, alguém se manifesta, depois alguém fala alguma coisa ou outra e eles vão lá e fazem uma oração e todo mundo é liberado, termina de trocar de roupa e vai embora para casa. O Brits não participou desse momento com os jogadores do Fortaleza. Não tem informação de que outros jogadores não estiveram. O Brits não participou. O Brits não ficou. Então, assim, o Brits é o capitão do Fortaleza e acabou, né, não permanecendo por conta de todo esse entrave, né, de toda essa discussão que aconteceu no vestiário do Castelão na noite dessa quarta-feira. Informação. Daí, o que é que acontece?
A SAF, obviamente, ofendida por tudo que aconteceu, e quando eu digo Pedro Martins e toda a cúpula, eles estudam a possibilidade, avaliam a possibilidade de reincidir o contrato do Brits. Como vão fazer, se eles vão realmente bancar, porque tem que ter coragem, tá? É uma decisão difícil, porque agora eles foram colocados contra a parede publicamente e internamente, e vestiário, meu amigo, pesa muito. E agora eles vão ter que se posicionar. Vão segurar o Brits, vão conversar com ele, vão dar alguma satisfação, porque não é só uma informação da imprensa, é algo que o próprio jogador, o capitão do time, chegou a público. Fortaleza vai falar alguma coisa, vai dispensar o Brits, é estudado a possibilidade, inclusive, de ele reincidir o contrato por justa causa, o que tiraria do Brits os direitos ali que lhe cabem, né, caso ele fosse dispensado de uma maneira mais convencional, né, de forma unilateral. A informação que eu tenho, além disso, é que o que aconteceu, o que o Brits colocou ali, o que o Brits colocou para público, ele é fruto, né, ele é a ponta do iceberg, para usar o exemplo que eu falei no vídeo do Futebolês, daquilo que vem acontecendo internamente no Fortaleza. Problemas de relacionamento, né, no sentido de que os jogadores observam os movimentos que estão sendo feitos pela SAF do Fortaleza e não gostam da maneira como está sendo conduzido. Só um detalhe, para quem não está muito habituado. Fortaleza dos últimos anos, e aqui não é uma defesa ao Marcelo Paes ou à gestão Marcelo Paes, era uma característica. Fortaleza era um clube considerado um clube família, onde, lembra que a gente falava aqui do Marcelo Paes, do Alex Santiago, que os caras se importavam com a escola onde o filho especial do Romero ia estudar, os jogadores que chegavam ganhavam a camisa ali para toda a família. Isso era também direcionado para os funcionários do clube. Os funcionários se sentiam parte desta grande família que era o Fortaleza. E os movimentos de 2026 são diferentes, são estritamente profissionais. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou fazendo uma crítica ao Pedro Martins ou a quem quer que seja. Estou trazendo informações. Quem está dentro do Fortaleza nos passa isso. Cara, tá parecendo que agora é só um número. Ah, precisa dispensar, precisa demitir, vai lá, demite, manda embora e pronto. Então perdeu esse vínculo afetivo, de certa forma, com os funcionários, com as pessoas. Está um ambiente muito mais friamente profissional, né? A gente cobra tanto profissionalismo no futebol, Fortaleza talvez esteja sendo estritamente profissional diante do contexto das necessidades que financeiramente a SAF precisa passar. Então, ponderando os dois lados, eu entendo os jogadores aqui sentirem isso, eu entendo também os caras chegarem e precisarem tomar algumas decisões mais impopulares. O fato é que essas decisões internamente estão gerando algumas insatisfações, alguns incômodos. Além disso, parte dos jogadores acham que há um distanciamento do Pedro e da cúpula do futebol com os jogadores, com o elenco de forma geral, e isso também gera um desgaste, gera um desconforto nessa relação. Então, isso tudo provocou com que o Brits chegasse ao microfone e dissesse: aqui não é uma empresa. Ou seja, em outras palavras, vocês estão tratando todo mundo como número, mas ninguém é número, a gente é um time de futebol. Aqui também interpretando o que o Brits falou. A gente está acostumado a ser conduzido de uma outra forma. Então, esse é o contexto, essas são as informações, e como eu prometi no começo, a minha opinião é que eu entendo que o Pedro Martins e companhia, eles têm uma missão duríssima, porque o Fortaleza passa por grandes problemas financeiros. Passava por muito piores e agora passa por problemas. E precisa tomar decisões que muitas vezes desagradam. Ele fez isso no Cruzeiro. Lembra da história do Fábio? Ele participou da história do Fábio, lá da não renovação do Fábio, por exemplo, naquele período onde o Ronaldo estava e etc. O Pedro é conhecido, inclusive, por isso, por tomar decisões impopulares. E ele traz pessoas ali para trabalhar ao lado dele que banquem, que ajudem ele a sustentar essas decisões que são tomadas. Porque se o Pedro está sozinho, ele ia ficar sendo metralhado toda hora. Então, saem algumas pessoas, como o Boeck saiu, outras pessoas que foram demitidas, outros pediram para sair, como é o caso do Papelinho, o Daniel de Paula Pessoa foi demitido, e ele traz pessoas ali da sua confiança para poder sustentar a sua decisão. Mas eu entendo também o lado dos jogadores, e entendo o lado dos funcionários, do staff do Fortaleza, que tinha um ambiente e que hoje
Aí, eu tenho uma aspa, eu tenho uma mensagem, obviamente eu não vou dizer a fonte, de uma pessoa que diz assim, a gente torce para dar 5 horas e ir embora. A gente torce para dar a hora de ir embora para casa e para deixar o Fortaleza, para deixar o clube. Esses são feedbacks que eu tenho recebido. Tem mensagens, tem tudo documentado, tem fonte, não sei o quê. A galera gosta de diminuir o nosso trabalho, né? Mas tem pessoas que falam isso. Não estou dizendo que é todo mundo, não estou dizendo que é todo mundo. Mas tem gente lá que tem esse sentimento, pela forma com que as coisas estão acontecendo. Então esse é o cenário, e aí o objeto final do vídeo é saber se o Brits vai ficar ou se ele não vai ficar. Porque tem mais gente insatisfeita, mas quem botou a cara foi o Brits. Quem colocou a cara para bater foi ele. E aí ele vai ter que bancar. Vai ter que sustentar essa decisão. Será que o Brits vai voltar e vai pedir desculpa? Vai dizer, tava de cabeça quente, falei besteira. Será que ele vai sustentar? E aí, enfim, o que é que vai acontecer com ele? Como é que a SAF, ofendida publicamente, vai se comportar? E um detalhe, né? Tudo isso precisa acontecer logo. Não dá para ficar esperando, deixar aí um dia, 2 dias, esse cenário todo continuar da forma que tá, né? Essas as informações, opiniões sobre tudo que vem acontecendo no Fortaleza. Um cenário extremamente incomum para o contexto que a gente via o Fortaleza nos últimos anos. Extremamente incomum. Deixa aí tua opinião, tá? Diz aí o que é que você acha sobre esse conteúdo, sobre todo esse cenário da situação do Brits e aí da SAF do Fortaleza. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Muito obrigado se você chegou aqui. O vídeo ficou enorme, mas não tinha como a gente fazer de outro jeito, tá? Vai ficar mais conteúdo para você continuar acompanhando o canal. Um grande abraço e até a próxima.